Trabalhar mais para ganhar mais, gastar menos para sobrar mais e você investir e mudar de vida. Você sabe que tem um livro que eu gosto muito, que eu tive até o privilégio de escrever o prefácio, que é o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Ele fala um negócio várias coisas muito boas. Tem até um resumo desse livro no meu canal, quem quiser assistir, né? É um livro que tem 300 páginas e eu fiz um resumão com várias lições da hora em 20 minutos. Aí uma coisa que ele fala é assim, cara, ele fala, é o livro mais vendido sobre desenvolvimento pessoal e mentalidade da história, né? E ele fala assim, qual que é a sua estratégia para sair da pobreza? Porque assim, eu sei que você quer sair da pobreza. Não tô perguntando se você quer sair, tô perguntando qual que é a sua estratégia. O que você tem para fazer que pode te tirar da pobreza? E aí eu pergunto pra pessoa que tá em casa, porque às vezes eu chego e falo assim, mano, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer renda extra. Ah, Duda, mas isso não é justo. Tá bom. Você não quer trabalhar mais e fazer renda extra, tá? Então qual que é a tua estratégia? Entende? Porque a maioria das pessoas, elas esperam que outra pessoa faça algo pra mudar a vida dela. Sim. Que o governo, que o Lula, que o Bolsonaro, que a Dilma, que o Temer, que o sistema, que a Globo. Mano, não fique pensando que alguém tem que fazer algo. Você tem que desenvolver a tua própria estratégia. Então, por exemplo, Duda, eu quero sair da pobreza. Tá, qual que é a tua ideia? A questão é, você tem que ter alguma estratégia. Sim. Porque lá no livro ele fala, cara, você pode ter o desejo que for. Se você não tiver uma estratégia, você não vai sair do lugar. Você vai morrer pobre desejando ser rico. Verdade. Então eu pergunto pra você que tá na tua casa, renda extra, renda extra. Tudo bem, não faz renda extra. Mas qual que é a tua estratégia? O que você tá pensando? Sabe, tipo, mano, eu tenho que ter... Eu vou fazer isso, depois estudar isso, depois fazer isso, pra tentar alcançar meu objetivo. O problema é que as pessoas não têm estratégia. Elas simplesmente desejam e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, morre desejando mudar de vida, mas nunca muda porque nunca teve uma estratégia para isso. Né? Então, pense qual que é a sua estratégia. Eu não vou julgar, claro que assim, tem que ser uma coisa legal, né? Correta, né? Vou roubar um banco, né? Estratégia então, aí de morte. Vai. Tua meta é preso, né? Ir preso. Então, você tem que ter uma estratégia e defina qual for. Mas você tem que fazer algo para mudar de vida. E o que eu mais ouço é gente que se vitimiza. Então eu chego e falo, você tem que economizar. Ah, isso não é justo. Você tem que gastar menos. Ah, isso não é justo. Você tem que trabalhar mais. Ah, isso não é justo. Tá bom, mano. Então tá, esquece o que eu tô falando. O que você vai fazer para mudar de vida? Porque o que eu falo é o que é mais fácil. Fácil assim, né? É o que todo mundo pode fazer. Não é que vai ser gostoso, mas é trabalhar mais para ganhar mais, gastar menos para sobrar mais e você investir e mudar de vida. Você sabe que tem um livro... Você já leu o livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel? Já li. É muito bom. Ele fez outro livro, agora, chamado O Mesmo de Sempre, que eu li também, muito bom. Aí ele fala lá uma coisa, tem um capítulo que ele fala sobre como todo mundo tenta complicar as coisas. Tudo é muito complexo. Um livro de 800 páginas, às vezes dá pra você escrever a mesma coisa em 20, né? E ele fala como as pessoas admiram quem faz coisa complexa. E ele fala, às vezes é muito mais admirável quem consegue simplificar. E aí ele dá o exemplo da vida financeira. Você pode ler o livro que você for, você pode fazer o curso que você for, você pode estudar a faculdade que for. Você quer sair da pobreza? Tudo se resume a uma coisa muito simples. Trabalhe bastante, gaste pouco e o que sobrar você investe. Aí você vai começar a aumentar seu patrimônio e mudar de vida. Então, não tem uma fórmula mágica, entende? O que você vai ter de estratégia é como trabalhar mais. O que você vai ter de estratégia é como gastar menos. Mas tudo se resume a isso. Eu sou pobre e quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? Aumentar a minha renda, gastar menos, para que esse dinheiro que sobrar, que é o que eu ganhei e não gastei, eu comece a investir a ponto de ter 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300 e por aí vai. Então é uma estratégia que é simples, sabe? Ganhe mais, gaste menos e invista o que sobrar. Não tem como você não mudar de vida com isso. Agora a sua estratégia vai ser como ganhar mais. E aí que tem o meu vídeo lá te dando algumas sugestões, né? E o interessante, né, Duda, é que o salário que você ganha hoje não é só pra você do hoje, é pra você do futuro.
É, Se a pessoa começar a pensar dessa maneira, fala, mano, quando eu tiver velho, eu vou precisar de uma parte desse salário. Então o que você tá ganhando hoje é pra você do futuro, vai investindo aí, guardando o seu dinheiro, né? você sabe que eu fiz uma... Eu gosto muito de frase de efeito, né? Inclusive eu tenho umas 300 já. Frases simples, mas que transmitem uma lição importante. Aí esses dias eu postei. Se você trabalha e não investe nenhuma parte do teu salário, você trabalha só para sobreviver. Se você trabalha e investe uma parte do teu salário, você trabalha para enriquecer. Entende? Se eu tô trabalhando e eu invisto um pouco, pode ser 5% do meu salário todo mês, eu vou começar a enriquecer. Se eu trabalho, não invisto nada e gasto tudo, eu tô simplesmente sobrevivendo e não vou sair da pobreza, criando o meu patrimônio, que é aos poucos. Esses dias eu tava vendo um vídeo, mano, do Thiago Feitosa, do canal T2, né? T2 Educação. Ele fez uma reflexão que eu não tinha pensado. Pensa comigo. Quando eu invisto, eu tô emprestando meu dinheiro pro banco. Sim. E depois o banco vai me devolver esse dinheiro com juros de 12% ao ano. Ou seja, eu empresto meu dinheiro, depois eu pego meu dinheiro de volta com 12% ao ano. O banco tá fazendo esse empréstimo, 3% ao mês equivale a 43% ao ano, sem risco nenhum. Ou seja, o banco achou um negócio de ouro. Eles estão emprestando dinheiro para as pessoas, graças ao governo que liberou essa possibilidade. Praticamente não tem risco. Se o cara não pagar, pode ser descontado do fundo de garantia. E 3% ao mês equivale a 42% ao ano. Enquanto a gente, quando investe, ganha 12%. Os caras estão ganhando quase 3, 4 vezes mais do que nós quando emprestamos dinheiro pro banco. Ou seja, eu empresto dinheiro pro banco e o banco me devolve com 12%. Sim. O banco empresta dinheiro pra população e ganha 42% ao ano. Né? Então, assim, quem mais ganha nisso? Os bancos. Os bancos sempre ganham dinheiro, sempre ganham pra caramba. Então, assim, Duda, é ruim esse empréstimo? Todo empréstimo é ruim. A minha fala no meu canal é: não dependa de dinheiro de ninguém. Gere o seu dinheiro com trabalho e renda extra. Entende? Tipo assim, é muito... O brasileiro tem essa mentalidade que é uma mentalidade de pobre. Não tô falando que a mentalidade é pobre. Tem pobre que não tem essa mentalidade, mas essa mentalidade de pobre é assim: quando eu preciso de dinheiro, eu peço pra alguém. Quando eu preciso de dinheiro, eu uso o cartão de crédito. Quando eu preciso de dinheiro, eu pego o limite da conta do cheque especial. Quando eu preciso de dinheiro, eu vou num agiota. Isso é uma mentalidade de quem tem dependência dos outros. E o que eu ensino no meu canal? Não dependa de dinheiro dos outros. Gere o seu dinheiro. Por exemplo, eu, antes de ter meu canal, quando eu queria comprar alguma coisa, eu sempre fui fanático por bateria... Sempre fui fanático por comprar instrumentos, eu queria ter violão bom, eu queria ter prato de bateria top da Zildjian. Nunca fiz um empréstimo. Quando eu queria algo, eu pensava, como eu posso gerar esse dinheiro para alcançar esse objetivo? Sim. Então, eu pensava, cara, eu vou entregar panfleto, eu vou fazer uma renda extra, eu vou fazer site, eu vou gerar o meu próprio dinheiro. E essa é uma diferença entre a mentalidade rica e a mentalidade de pobreza. A mentalidade de pobre sempre pede dinheiro para os outros. A mentalidade de rico sempre gera o próprio dinheiro. Então, por exemplo, o cara vai falar, eu vou pegar aqui um empréstimo de 3 mil. Tá bom, mano, pega. Só que se você fizer aqui em São Paulo Uber à noite, por 2 meses você já consegue 3 mil, sem dever nada para ninguém. Você gera seu próprio dinheiro. Então, esse empréstimo continua com juros altos, só que sim, é mais baixo do que o normal. Só que continua sendo um empréstimo com juros altos, você vai pagar muita grana lá na frente. Então, gere seu dinheiro em vez de emprestar. Ô Duda, então se, exemplo, o governo ele fez isso daí, ele liberou somente para os bancos. E se eu quisesse emprestar esse dinheiro e pegar metade do que os bancos pegam, 20%? Porque é garantido, né? Sim. O governo poderia fazer lá um sisteminha lá, ó, você, Duda, com o CPF tal, quer emprestar 20 mil reais aqui. Uma taxa metade ainda dos bancos. 1 ponto alguma coisa por mês. Sim. Que daria, 20% ao ano, que já seria mais que a Selic. Por que você não pode fazer isso, né? Sim, sim. Esse é o questionamento dos empreendedores, né? Não, é tudo uma máquina para dar mais dinheiro pro banco. É isso. Quem tá ganhando muito com isso? O banco.
Não é nem o governo, não vou nem falar que é o governo, porque, cara, o banco tá ganhando ali, o governo sempre se dá bem em vários aspectos, mas quem tá se dando bem nisso não é Lula ou o governo ou esquerda ou direita, é o banco. Porque banco não dá ponto sem nó, eu acho engraçado quando eu vejo esse tipo de vídeo. Veja como ganhar dinheiro e enganar o banco. Mano, você não engana nem tua avó, você vai enganar o banco, que são as instituições mais multibilionárias do Brasil. As maiores empresas do Brasil é banco, mano. Os caras têm dinheiro, tem tecnologia, tem capital intelectual. Vou enganar aqui o banco na caixinha do Nubank. Mano, se liga, sabe? Então assim, banco não dá ponto sem nó. E tudo que um banco oferece... Ah, tá oferecendo um empréstimo, vai se dar bem o banco. Tá oferecendo empréstimo consignado CLT, o banco que vai se dar bem. Banco tá liberando mais limite, é pro banco ganhar mais dinheiro. Banco me liberou 4 cartões de crédito, é pro banco ganhar dinheiro. Tudo que o banco faz é para aumentar o lucro deles, não é pensando na população, vamos ajudar o pobre. Tá, ajudar o pobre com um juros de 42% ao ano? Caramba, que bondoso, né? Que bondosos que vocês são. Então, é sempre pensando em ganhar dinheiro, e aí eu acredito que tem toda uma máfia aí por trás aí que vai ser sempre assim, né? Não vão dar essa opção, né? Não é boa. Ei, Luan, você pode emprestar ali, né? Empresta ali, ganha uma rentabilidade. Isso aí não vai melhorar a cúpula lá, né? De quem ganha muito dinheiro sempre, né? Ô Duda, e o que o pobre tem que fazer pra quando ele chegar no mercado, ele não sentir tanto o aumento dos preços, né? Porque a gente vê as estatísticas oficiais aí e fala, não... O percentual de inflação foi 1,42%, né? Aí você começa a olhar e fala, putz, mas o café de 16 tá 32. A carne, não tem carne menos de segunda, menos de 40 conto. Né? O cara vai sentindo ao longo do tempo, passando assim. Qual que é a dica que você dá pra pessoa pra ela manter o poder de compra dela? Tá. Cara, eu sempre falo muito, né, que a educação financeira é um tripé que envolve inteligência para ganhar dinheiro, para usar dinheiro e para multiplicar o dinheiro. Então, o primeiro e o principal ponto da educação financeira é a questão de você saber ganhar dinheiro. E a gente tem que aprender muito sobre renda extra, sobre empreendedorismo, porque sempre o aumento das coisas é maior do que o aumento do nosso salário. Principalmente para quem é CLT. Né? Você pega o salário mínimo, aumenta 5%, 3%. Raramente é um aumento um pouco mais expressivo. Só que tudo aumenta absurdamente mais. Né? Então o que acontece? A inflação é o aumento do preço das coisas. E ela é medida, né, por meio de um índice chamado IPCA, que eles calculam o aumento de um monte de coisa. Só que um monte de coisa útil e um monte de coisa inútil. Então, por exemplo, você chega lá e fala assim, a inflação foi de 8%. Mano, mas o café aumentou 50%. O azeite aumentou 50%. Só que, por que ficou 8%? Porque eles pegam algumas coisas, alguns itens que aumentaram pra caramba, só que eles pegam alguns itens que não aumentaram porcaria nenhuma, que também não tem utilidade pra ninguém, aí eles fazem uma média e a média fica muito abaixo da realidade do supermercado. Quando você vai no mercado, hoje em dia é muito difícil você comprar qualquer coisa e não deixar cenzão lá no mercado. Então, isso não é o que vai se resolver rápido. O que a gente tem que resolver é a questão de aumentar a nossa renda. Começar a ganhar mais, começar a fazer renda extra, começar a empreender, tentar montar um negócio, porque senão a gente vai sempre caminhar contra a maré. As coisas aumentando isso e o nosso salário aumentando isso todo ano. É por isso que a gente tá ficando cada vez mais pobre, né? O brasileiro tá ficando cada vez mais pobre, porque as coisas aumentam muito mais do que o nosso salário. E aí tem um monte de questão envolvida, tem a questão de governo, tem a questão de inflação, porque tá sendo injetado muito dinheiro na economia, tem a questão de que o real desvaloriza cada vez mais e o dólar tá cada vez mais caro. Tem a questão de que um monte de coisa que a gente compra é negociado em dólar, inclusive comida é comprada em dólar entre os países, né? Hoje 80% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar. Então, se o nosso real está desvalorizando cada vez mais, o dólar está ficando cada vez mais caro e o que a gente compra é negociado com base no dólar, só que a gente paga com base no real, a gente se ferra cada vez mais, né? Então, tá muito difícil, tá caro, as coisas estão caras mesmo, e tudo, né? Não é só comida, roupa, gasolina, tudo absurdamente caro, né? Então,
a gente tem que dar um jeito de aumentar a nossa renda. Então, aumentar a renda. Tem que aumentar a renda. Eu vou fazer uma passeata para reclamar. Tem essas questões sociais, políticas e tal, né? Mas eu sempre tento trazer a responsabilidade individual para a pessoa. Cara, você tem que fazer renda extra, você tem que aumentar a sua renda. Porque uma vez eu li num livro, né? O cara fala, o grande problema do brasileiro é achar que ele vai conseguir mudar de vida só com o salário mínimo que ele ganha. Não tem como, muito difícil. Então, é o que funcionou pra mim, até antes de ter meu canal. Eu sempre trabalhei CLT, né? Fui 19 anos CLT, mas eu sempre tive várias fontes de renda a mais para eu poder ter uma vida minimamente de qualidade. Porque não dá pra ter uma vida com uma qualidade mínima ganhando um salário mínimo. É isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal!